Muito bem. Uma boa noite a todos, mais uma vez. O nosso tema hoje será sobre o uso de joias e de ornamentos dentro das Escrituras. O que é que as Escrituras nos falam sobre este assunto? Existe algum padrão bíblico sobre isso? Primeiro momento, existe um texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, que nos diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, a palavra nos leva aqui para um patamar bastante elevado, é bem mais elevado, né, do que nós estamos acostumados. E isso seguindo a tendência que Cristo inaugura lá no Sermão da Montanha. Ele leva o padrão bíblico bem mais acima do que nos tempos do Antigo Testamento. E ainda existem pessoas que falam que Cristo veio abolir a lei, quando na verdade ele eleva o padrão lá no Sermão da Montanha. Aqui em 1 Tessalonicenses 5, verso 22, está escrito: abstenha-se, não apenas do mal, mas da aparência do mal. Então, há um padrão aqui elevado, instituído aqui pelo Espírito Santo. Abstenha-se da aparência. Não precisa algo ser necessariamente mal em si, na sua essência. Basta com que algo tenha uma aparência do mal, tenha um relevo para o mal, um indício do mal. É baseado nesse texto que nós iniciamos o nosso estudo de hoje, que esse pensamento esteja gravado na nossa mente, a nossa necessidade de nos abstermos de toda aparência do mal, e não apenas do mal. Então, o uso de joias e pinturas tem sido defendido por muitos indivíduos, comunidades religiosas evangélicas, porque as pessoas imaginam e defendem até que esse assunto não merece atenção séria. Então, se cria uma certa indiferença com relação a isso. Você vê hoje, na grande maioria dos protagonistas do meio gospel, cantores e cantoras, e nos cultos, não há nenhum tipo de referência a essa questão como doutrinalmente importante, não é isso? Então, qual é a orientação que a Escritura nos apresenta sobre isso? Então, o tema, a primeira coisa que deve chamar a nossa atenção é que esse tema ele não deve ser tratado apenas como um entendimento pessoal, uma solução diplomática, né? As pessoas vão construir aquela solução baseada na opinião pessoal. Não, eu acho que não tem problema algum. Não, porque não tem problema algum, o que importa é o coração. Tudo bem, então é preciso achar um substrato na escritura que nos mostre essa solução. Não tem problema algum, basta o coração. Está na escritura, tudo bem. Também eu não posso encontrar uma opinião minha, pessoal, e dizer, não pode de forma alguma sem ter nenhum tipo de baliza na palavra de Deus. Em todas as coisas, a palavra de Deus, como nós sabemos, deve ser sustentáculo, a base para nos servir de entendimento. Não dá para procurar desculpas também para um pouquinho do que a Bíblia proíbe, então, porque senão é uma transgressão, nós já sabemos disso. Então, existem alguns textos, por exemplo, que são utilizados para se defender o uso de braceletes, de joias, de brincos nas orelhas, de ouro e de prata. Existem textos assim. Por exemplo, nós temos um texto lá em Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versos 11 a 13. E nos versos 17 também. Lá nos versos 11 a 13, é apresentado uma relação, uma descrição simbólica da aproximação e da tomada por parte do Altíssimo de Israel, de Jerusalém, aliás, sendo mais específico, como sua noiva, tudo bem? A figura de uma jovem mulher como sendo noiva e que Deus toma como esposa e que Deus a veste com o melhor padrão dentro dos costumes orientais daqueles tempos, daquela época. Então, nos versos 11 a 13, nós temos: te ataviei, ou seja, você ficou adornada com adornos, pus em você braceletes em teus braços, colar em teu pescoço. Eu pus joias em teu nariz, pendente em tuas orelhas, e um diadema na tua cabeça, e você foi ornada de ouro e de prata, e o teu vestido era de linho fino, seda e bordados. Então, esse texto aqui, ele aparentemente ele está sancionando o uso
de adornos e de braceletes, de joias, até no nariz mesmo, né? Como costume oriental da época. Pendentes nas orelhas, que são os brincos, e ouro e prata também, porque aqui nós vemos como o próprio Altíssimo, o próprio Deus, está representando a sua relação com Jerusalém dessa forma. E nós sabemos que até hoje, dentro, por exemplo, do Islã e das religiões, dos costumes orientais, é o costume do esposo ele tentar o máximo possível, né, como um bom esposo, ele prover à esposa de bastante ouro e de ornamentos. O verso 17 também diz assim: tomaste a si mesmo tuas formosas joias de ouro e prata que eu te havia dado, e fizeste imagens de homens e fornicaste com elas. Bem, lendo esse texto aqui, o texto de Ezequiel, capítulo 16, nós podemos nos apegar a duas situações. Bem, Deus mesmo aqui está instituindo a possibilidade de que o seu povo ele possa se utilizar de ornamentos de qualquer espécie. Não há nenhum tipo de restrição aqui. Esse é o primeiro ponto que nós podemos tomar como o ponto correto. Não é isso? Que Ezequiel capítulo 16. O segundo ponto também que nós podemos tomar como algo interessante para o nosso estudo com relação a esse tema, é que nós vemos aqui que Deus está falando, em Ezequiel capítulo 16, a partir do verso 2, das abominações de Jerusalém. Veja, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E ele começa a falar, então, simbolicamente, de uma forma metafórica, de Jerusalém, a cidade, como uma mulher, como uma noiva. Fala da origem, fala do nascimento, verso 3, que é da terra dos cananeus. Então, esta noiva escolhida por Deus, aqui em Ezequiel capítulo 16, ela tem uma origem inteiramente pagã. Não é verdade? Verso 3. Tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Você é uma cananeia, você é uma pagã, você tem costumes pagãos. Você adorava outros deuses. Continua, teu pai era amoreu e a tua mãe Eteia. Então veja aqui, ele está fazendo a descrição desta noiva que mesmo assim ele escolheu. E o verso 4 continua, quanto ao teu nascimento, por isso que nós não podemos pegar textos isolados, para tentar sustentar nenhum tipo de doutrina. Quanto ao teu nascimento, diz mais, no dia em que você nasceu, não te foi cortado o umbigo. Não foi cortado o umbigo? Ou seja, o que aconteceu aqui? Ela continua ligada com as origens pagãs do seu nascimento? É exatamente isso aqui que Deus está dizendo. Nem foste lavada com água, ou seja, você não está purificada. Você não está limpa. Não foste esfregada com sal. Sal é símbolo da ação aqui regeneradora do espírito. Nem foste envolta em faixas. A mesma linguagem também é apresentada em Oséias, capítulo 2, verso 3. Também vai falar sobre o mesmo caso aqui, semelhante, comparando Jerusalém, mesmo sendo povo de Deus, mas uma nação pecaminosa, sem purificação. Verso 5 diz, não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto. Mas eu me compadeci de ti. Eu me compadeci de ti. Foste lançado em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa. Ou seja, aqui Deus está falando de uma pessoa como de uma criança jogada, abandonada, no dia em que nasceste. Aqui fala também Ezequiel, né? No verso 4, acabou de falar sobre isso. E Deus diz aqui, então, eu passei junto de ti. Veja que nós temos aqui uma linguagem poética, uma linguagem metafórica, mas de uma poesia hebraica aqui muito forte, essa descrição. Deus diz, eu passei junto de ti, eu te vi a te revolver no teu sangue. E disse, mesmo que você esteja no teu sangue, mesmo que você esteja nessa situação jogada, impura, desprezada, viva, mesmo que você esteja no teu sangue, à beira da morte, viva. E aí Deus começa então a relatar, na linguagem poética, que ele fez multiplicar o renovo do campo, e ele assim engrandeceu, chegou à formosura, e ele começa a descrever aqui, se você nunca leu essa passagem, com símbolos, o crescimento da sua noiva, mas a sua noiva, mesmo assim, não havia ainda se purificado. Então, quando nós começamos a ler esse texto aqui, por exemplo, versículo 10,
e te vestir com roupas bordadas. Te vestir com roupas bordadas. Por que com roupas bordadas? Porque era o costume da época. Te calcei com pele de texugo. Por que pele de texugo? Porque também era o costume da época para as sapatilhas. Te cingi com linho fino e te cobri de seda. Deus agora começa a fazer uma descrição de tudo aquilo que se usava no Oriente Médio e que ele determina também que fosse feito com a sua noiva, embora ela estivesse no seu sangue, estivesse em pecado. E aqui ele continua, te enfeitei com adornos, pus braceletas nas mãos, ou seja, ele não está aqui cobrando nada. Ele está simplesmente pegando a sua noiva, sabendo de todos os defeitos dela, não lhe exigindo que tirasse dela imediatamente todos os costumes culturais que haviam naquele momento, mas que ela simplesmente fosse fiel. Aqui ela é adornada de ouro, verso 13, ela é nutrida, ela é formosa. Agora acontece o pior no verso 14. Depois de tudo isso, por causa da formosura dela, ela se prostitui. Verso 15, ela confia na sua formosura e se corrompe e começa a se prostituir. O que é que nós vemos aqui nesse texto? Nós percebemos nesse texto aqui claramente que, nesse momento aqui, trata-se de um caso figurado. E Deus utiliza as imagens e os costumes da época. Deus está utilizando imagens e costumes da época para demonstrar a relação de aceitação, a relação de pertencimento que ele havia determinado em assumir com a sua igreja, com o seu povo na época, mesmo sendo pecador. Então vejam só, como é que a gente vê isso aqui? Mais claro para a gente hoje, para a gente entender isso. O que é que diz a palavra? Que Deus, no passado, não levou em conta os tempos da ignorância, ou seja, certas coisas que aconteciam no passado, que ele permitiu que acontecesse no passado, pelo contexto cultural, histórico da época, hoje, nos nossos dias, não é permitido mais, sabe? Quando Deus vem para tratar com a humanidade, não chega para você e exige com que você faça uma mudança abrupta do dia para a noite na sua vida. Deus é misericordioso e ele vai tratando com você à medida que ele vai lhe moldando aos poucos, ele vai lhe revelando progressivamente a verdade. Então, a partir do momento que Cristo vem, é que toda a luz que a humanidade realmente precisava, ela começa a se espraiar e as pessoas agora têm a oportunidade de deixar todas aquelas coisas vãs. Quer um exemplo disso? Por exemplo, poligamia. Poligamia. Deus ele não instituiu poligamia. Deus deu apenas uma esposa para Adão. Abraão tinha apenas uma esposa. Isaac tinha apenas uma esposa. Mas quando Jacó chega lá na casa do Labão, do tio dele, havia um costume de poligamia. Havia um costume de poligamia. Jacó, embora soubesse que não era a vontade de Deus, ele foi levado pelas circunstâncias, por não seguir as orientações de Deus, a cair num costume local. E aí o sogro de Jacó era um enganador igual Jacó, engana Jacó e diz, olha, aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Engana Jacó, Jacó casa com a filha mais velha, já tinha casado, ia fazer o quê? Agora casa com a mais nova. Depois começa aquela luta, aquela briga, e colocam agora as servas para que tenham filhos com Jacó. Por quê? Porque ter filhos era mais importante na mente e na concepção da época social, ali daquelas pessoas, do entendimento delas, do que a própria, vamos dizer assim, singularidade de um só casamento. Então, Deus fez o quê? Deus foi, desceu ali e mandou mensagem, Jacó, você casou com as duas, agora você vai ser condenado. Não, Jacó suportou, ele teve de pagar pelas consequências daquele ato. Deus apenas suportou, Deus não instituiu. Outra coisa também, o divórcio. Aquela carta de divórcio que a gente vê que existia na época de Moisés. O que aconteceu com aquilo? Quando Cristo se encontra com aqueles elementos lá, os fariseus, e dizem, olha, e por que Moisés ele mandou dar carta de divórcio? Ele diz, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi sempre assim. Deus vai trabalhando conosco. Ele vai tentando penetrar
nesse coração de pedra que nós temos, no coração de pedra da humanidade que nós temos. E aí Paulo diz o seguinte, lá em Atos: hoje, porém, ele diz que todos se arrependam. O que você tinha de conhecer, você já conheceu. O que você precisava saber da verdade, você hoje já sabe. Você não pode dizer, como tem gente até aí falando, né, dentro desses grupos de Telegram, na internet, no YouTube, não, tem que ser o patriarcado. Tem algumas religiões por aí que falam da poligamia como se fosse estabelecida por Deus até hoje. Não é assim. Deus, ele tratou com a humanidade progressivamente. Hoje, ele diz o quê? Arrependam-se. Hoje a verdade está clara. Então, o exemplo aqui que Deus está dando, na linguagem poética ainda por cima, de Ezequiel capítulo 16, porque Deus não passou, não viu Jerusalém no chão, lá, né, jogada, isso aqui é uma linguagem poética. Deus está dizendo que Jerusalém, com todos os seus erros, que aquele povo cananita, que era pecador, que vinha de uma origem pagã, ele aceitou esse povo para que pudesse tratar esse povo, tratar as imperfeições, tratar os pecados, para que eles fossem fiéis. Esse é um texto que muitas pessoas, né, sem analisar todos esses argumentos que nós estamos falando agora, as pessoas se utilizam desse texto para dizer, olha, tá vendo, não tem problema algum você usar a joia, Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado. É só um texto que nós estamos vendo. Existem outros textos mais. 1 Timóteo 2, 9 a 10. Nós podemos ler depois. 1 Pedro 3, 3 a 4. Então a palavra é bem clara com relação a isso. Se a gente fosse fazer um resumo sobre esse assunto, que é um assunto bastante interessante, a gente poderia, né, falar algumas coisas. Por exemplo, qual é o resumo da Bíblia sobre isso? Sobre o uso de joias ornamentais. Qual é o resumo? Bem, primeiro ponto. Existiam diversidades de funções para as joias nas Escrituras. As pessoas usavam, possuíam joias por múltiplas razões, por vários motivos. Então, nós percebemos isso na Escritura. A ideia geral da joia, você vê, o sumo sacerdote tinha joias lá naquela roupa sacerdotal que ele usava. Mas o princípio básico da joia é o adorno pessoal. E também tem uma função ornamental também. Então, a beleza lá do ornamento, ele é um veículo para atingir um propósito, ou passar uma mensagem, não é isso? Então, essa mensagem pode ser impressionar alguém, pode ser uma mensagem de poder, de status social, ou uma mensagem religiosa, como no caso do sacerdote. Agora, qual é a atitude geral da Bíblia com relação ao uso de joias? A gente vai ver um texto aqui, dois textos aqui, que são muito interessantes para o nosso estudo. A evidência da palavra, a evidência bíblica, vai mostrar que, no geral, a palavra nos apresenta uma atitude não recomendável, desfavorável, com relação ao uso de joias. Onde é que nós vamos ver isso? Nós vamos encontrar o próprio Deus, o Altíssimo, ele orientando o seu povo para que, se quisessem que ele seguisse com eles, eles removessem os adornos do seu corpo, no momento que eles deveriam se reconsagrar. Onde é que nós temos isso? Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, nós temos esse tópico aqui bastante interessante. O que aconteceu em Êxodo capítulo 33? Olha só. Êxodo capítulo 33, o povo havia feito o bezerro de ouro. Você precisa voltar para o contexto anterior, para o capítulo anterior, capítulo 32. No capítulo 32, o povo havia feito o bezerro de ouro, não é isso? E você vai ver aqui no 32, 2, né, que eles pediram, antes de sair do Egito, eles pediram objetos de prata e objetos de ouro. Então, as egípcias que usavam os pendentes, aqui você entende, usavam os pendentes, usavam as joias, eles deram aos israelitas, porque foi ordem de Deus. Êxodo 12, 35 a 36. Diz que fizeram os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios. Por que Deus determinou que pedissem? Primeiro, como indenização pelo trabalho, eles estavam lá no Egito como escravos. E segundo, para que através desses objetos de ouro, através do processo que eles fossem derretidos ali, eles fossem utilizados para o ouro que teria de ser utilizado no santuário. Então Deus já tinha pensado nisso também. Então veja, no verso 32, 2, se a pessoa ler simplesmente assim, ó, seco, no verso 2,
E Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres. As mulheres pegaram os pendentes lá, que eram das egípcias, colocaram nas orelhas, naturalmente. E colocaram nos filhos. Pegaram ali tudo que era de ouro, de ornamentos, e colocaram nos filhos, nas filhas e levaram. Pergunto: Deus viu aquilo? Claro que Deus viu. Claro que Deus sabia. Era agrado de Deus? Não, só que a gente só fica sabendo agora. Porque Deus aguarda o momento certo para poder chegar para mim, chegar para você, dependendo da circunstância, e nos mostrar quando que Ele quer, ou o momento que nós vamos estar preparados, ou dependendo da circunstância, quando Ele quer nos mostrar alguma coisa para fazer, para melhorar, então Ele usa um argumento, uma justificação para isso. Então, quando Arão vai construir o bezerro de ouro, ele vai e chega, né, vê o povo lá com o ouro, e diz, ó, me dá esse ouro aqui, e agora eu vou construir o bezerro de ouro. Nós sabemos a história, né? Ele vai lá e faz o bezerro de ouro. Nós vimos no verso 7 que Deus diz, vai e desce, porque o teu povo, nós já vimos isso naquele contexto lá daquele estudo sobre a questão do nome do Criador, né? A gente viu só duas partes, falta ainda um monte de coisa interessante. E ele diz, desce porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se tem corrompido. Veja, quando ele estava para tirar o povo do Egito, ele dizia, o meu povo, deixa o meu povo ir. Eu vou tirar da terra do Egito o meu povo. Quando o povo quebra a aliança, aqui Deus já diz, olha Moisés, é o teu povo, não é mais meu povo. Deus não considera esse povo, naquele instante ali, mais como o povo dele. E esse povo se corrompeu. Veja o pecado do povo. Eles haviam feito o bezerro de ouro. Então, aparece todos os eventos aqui, Moisés desce do Moisés quebra as tábuas, não é isso? Moisés desce lá no verso 19, quebra as tábuas no pé do monte. Moisés, no verso 20, toma o bezerro, queima no fogo. Então Moisés ficou bastante irado, e é porque Moisés era o que diz a escritura que havia na terra naquela época. Então, os idólatras, eles passam de todos os limites, 3.000 pessoas morrem. 3.000 pessoas morrem. Então, o que acontece? Na sequência, Moisés diz para o povo, um grande pecado. Moisés disse para o povo, vocês cometeram um grande pecado. Qual foi esse grande pecado? O povo havia feito um bezerro de ouro, havia quebrado o mandamento, feito um Deus, não vale nada. E Moisés, então, né, chega para o Senhor no verso 31 e diz, ó Senhor, esse povo cometeu um grande pecado, ele fez um Deus de ouro, perdoa o pecado desse povo. E aí Moisés se coloca, né, como intercessor, como Cristo, um tipo de Cristo. Se não me risque desse livro que tens escrito. Que livro é esse? O livro da vida. E aí o aquele que existe, o eu sou o que serei, diz a Moisés, eu vou riscar do meu livro quem pecar contra mim. Tudo bem? Agora diga a esse povo, verso 34, vá você e leve esse povo para onde eu te tenho dito. Ou seja, Deus disse, olha, eu fiz uma promessa, não foi? Então eu vou cumprir a minha promessa, assim como eu prometi. Agora, esse povo não obedecendo a minha voz não é meu povo mais. Então, isso é uma coisa que hoje o sistema religioso precisa entender em si, as igrejas em si. Não tem como você ser povo de Deus se você não obedece, se você não está na aliança. E aí o Senhor disse, eu vou enviar o meu anjo adiante de você, e no dia da visitação esse povo vai pagar o preço disso aqui. Êxodo 14, 19, está aqui no verso 34. E aí o que acontece? O povo, quando sabe disso, agora sim nós entramos no capítulo 33. Quando o povo sabe disso, Êxodo 33, 1, né, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, vai embora agora. Tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. Já pensou como é que Moisés ficou? Moisés, peraí, eu sozinho com esse povo? Esse monte de gente aqui, gente cabeça dura, gente, como é que eu vou? Né? Vai, eu vou mandar o anjo e vou colocar na terra que eu prometi a Abraão, por causa da promessa que eu fiz a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo que eu ia dar descendência à terra, vou cumprir. Mas sem me obedecer não é meu povo, não vou no meio mais de vocês. Eu vou enviar um anjo adiante de você e vou cumprir o que eu fiz. Mas não vou, versículo 3, não vou no meio de porque vocês são um povo de dura serviço. O que é um povo de dura serviço? Você já parou para pensar o que é um povo de dura serviço? O povo de dura serviço quer dizer literalmente cabeça dura.
É isso que Deus está dizendo. Vocês são muito cabeça dura, vocês não querem baixar a cabeça, não querem obedecer, não querem se humilhar. Se eu for no meio de vocês, o diabo vai usar e eu vou consumir vocês no caminho. O diabo vai usar vocês, eu vou consumir no meio do caminho, então não dá. E aí Moisés conta isso para o povo. Quando o povo ouve esta má notícia, o povo começou então a chorar. Agora veja o que acontece. O povo começou a chorar, diz aqui a palavra, no versículo 4, né? O povo começou a chorar, diz a palavra. Quando ouviu estas más notícias, foi se a prantear, e nenhum deles vestiu, colocou os seus atavios. Ó, eles não colocaram os atavios, por exemplo. Eles sabiam, né? Dá a entender aqui o texto, a palavra atavios, né? É o yadi, ornamentos, enfeites de cavalos. Até para isso essa palavra é usada. Então eles estavam aqueles enfeites todos, né? Quando foi, quer dizer, o que dá a entender o texto aqui é o seguinte: foi Moisés subir para o monte. Quando Moisés sobe para o monte, passa 40 dias lá, ele já coloca os atavios. Eles colocaram os atavios. Já começaram, né? Já externamente, exteriormente, já começaram a manifestar aquilo que ia dentro, vamos dizer assim, no coração deles. Por isso que Arão diz: tire os atavios. Quando eles recebem, quando eles recebem a notícia que Deus não vai com eles, porque eles pecaram, veja, eles não colocaram mais os atavios. Eles não colocaram os atavios. Eles não colocam os atavios. Então, por que eles não colocaram os atavios? O verso 5, porque o Senhor tinha dito a Moisés, a mensagem que veio direto de Deus para os filhos de Israel foi uma só. Verso 5, Moisés já desceu dizendo isso. Diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Você é cabeça dura, Israel. Se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Tira, Deus diz, tira isso daí. Tira, tira, tira. Pois de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Ou seja, enquanto você tiver com os atavios, não tem conversa. Tira os atavios. Só então eu vou saber o que eu vou fazer com você. Deus condicionou. Deus condicionou seguir com Israel, a partir desse momento, a retirada dos atavios. Verso 6. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. E aí você vai ver que a partir daí, Moisés continua falando com o Altíssimo. Aí Moisés diz: olha, não vou subir com esse povo sozinho. Só a partir daí, a conversa com Moisés, de Deus e Moisés, se desenrola. Foi um ponto aqui, condicional, de Deus dizer: tira os atavios a partir daí. Você pega os sítios arqueológicos de Israel, lá nas regiões antigas, onde há os sítios arqueológicos lá, dos cemitérios, onde eram enterrados, né, lá em Hebron, até mesmo na Samaria, você vai ver uma diferença gritante, né, de lá dos cadáveres, né, isso, dos antigos israelitas para os povos antigos ao redor. Os povos antigos filisteus, né, os ferezeus, os cananeus e todas aquelas nações pagãs, assim como os egípcios também, você vai encontrar, os arqueólogos encontraram ali naquelas caixas fúnebres deles uma série de coisas, né, principalmente os egípcios, que eles pensavam que ia levar para o além, aí tinha tudo lá, o cara levar para o além. E nos povos antigos ele tinha lá uma série de joias, tinha facas, tinha espada, tinha. Com os antigos hebreus, não, você não vai encontrar isso. Você não encontra. Né? Você não tem lá nos túmulos antigos dos hebreus, você não tem lá das mulheres, principalmente, você não tem joias, você não tem pendentes, você não tem colares, você não tem nada relacionado ao ouro ali. Então você vê que a partir daqui, ó, desse instante, eles jogaram fora os pendentes. Tudo bem? Olha que coisa interessante. Tem outro texto também, que é bastante interessante para a gente, é o texto de Gênesis 35, 2 a 4. Gênesis capítulo 35. Olha só, 2 a 4.
que acontece aqui? Antes de nós lermos o capítulo 35, mais uma vez é bom ler o capítulo 34. O que acontece no capítulo 34? Aquela história fatídica lá da filha de Jacó, da Diná, e do Siquém. A Diná sai, Jacó estava peregrinando ali na terra lá do Siquém, filho do Amor, e aí o rapaz lá viu a Diná, e aí eles adiantaram o namoro um pouco, não é isso? Adiantaram o namoro, e ele era um incircunciso, não fazia parte do povo de Israel, e ele desonra a moça lá, a Diná. Ele desonra a Diná, e depois ele vai até Jacó e diz, não, eu quero me casar com a Diná. Está no capítulo 34. E aí, quando eles contam a história, os irmãos ficam fora de si, não, que coisa é essa, tal. E eles passam 3 dias como se fosse anestesiado, né? E é que nem o contrário, depois de 3 dias a coisa, ao invés de passar, é que fica pior. Eles dizem, não, a gente aceita você casar com a nossa filha, mas você tem de ser um povo só com a gente. E vocês, todo mundo tem de se circuncidar. E aí a palavra diz que o pai estava apaixonado pela moça, falou com todo mundo, falou com o pai, falou com o pessoal que morava na cidade, e todo mundo aceitou. E aí no terceiro dia, verso 25, o pessoal estava lá, né, se recuperando da circuncisão, que é uma cirurgia, uma mini cirurgia e tal. E aí vão lá o Simeão e Levi, que eram irmãos de pai e mãe, da Diná, e entraram na cidade, o pessoal estava todo mundo lá, né, de maca, vamos dizer assim, sem poder nem levantar, e matam todo mundo. É aqui o texto de Gênesis 34, verso 1. Eles matam todo mundo. Saqueiam a cidade, verso 27. Levam os bois, os jumentos, e aquilo ali, né, voltam e dizem para o pai, ó, pai, a gente fez isso. E aí Jacó dizia, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Jacó estava morando ali no meio daquela região, e somente ele, e ao redor tinha muitas outras nações ali, e Jacó fica numa angústia muito grande. E ele diz, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Os pessoal vão se reunir e vão vir me matar aqui, vão acabar com tudo. E então, naquele instante, Deus vem e intervém. Deus, irmãos, ele sempre está disposto a intervir nas besteiras que acontecem na nossa vida. Não é porque nós servimos a Deus que nós podemos ser levados, nós não podemos ser levados para algumas situações que Deus não queria, mas acontece. Veja que Jacó foi levado aqui para uma situação muito complicada por causa dos filhos dele e de uma filha dele. Olha que coisa aqui. E Jacó orou com certeza. E aí Deus vem e entra em ação. Ele diz, sai daqui. Gênesis 35, verso 1. Deus diz, levanta-te, sobe a Betel. Betel lá, onde eu te apareci a primeira vez. Habita ali, faça ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. E aí Jacó imediatamente vai embora. Jacó vai embora, ele recebe uma ordem de Deus e ele sai disposto a cumprir essa ordem de Deus. E diz a palavra que ele disse à sua família, no verso 2, e a todos os que com ele estavam. Veja, Jacó tinha servos, Jacó tinha servas, Jacó tinha a pessoa que tomava de conta do gado dele, tomavam de conta das ovelhas dele. E veja, pessoal, o Deus de Jacó, às vezes, podia não ser o Deus dos filhos dele. Por exemplo, Isaac adorava o mesmo Deus do seu pai Abraão, mas porque aprendeu e decidiu. Quando Jacó foge de casa, ele disse, se tu fores comigo, eu também vou te servir, tu vais ser o meu Deus. Então era uma decisão pessoal, Deus nunca obrigou ninguém a servi-lo, né, a adorá-lo. Então, ali no meio do acampamento de Jacó, tinha muitas pessoas ali que não serviam a Deus, que trabalhavam para Jacó, mas não serviam a Deus. Então disse Jacó à sua família e todos que estavam com ele, lancem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e mudem as vossas vestes. É isso? Gênesis 35, 2 a 4. Purifiquem-se e lancem fora as vossas vestes. E aí eles se levantaram, eles, vamos subir a Betel, vamos fazer um altar. E no verso 4 diz assim, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos. O pessoal estava lá com as imagenzinhas de escultura escondidas dentro da tenda. E deram o que mais a Jacó? E as argolas que lhes pendiam das orelhas. Olha que coisa. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó os escondeu. Veja, escondeu.
Foi isso que eles entregaram a Jacó, as argolas. Por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Eles tinham Irmão Júnior, ficou mudo. Desculpa aí, ó. A interrupçãozinha aqui. O menino viu um bicho aqui, uma barata, ficou gritando. Mas vamos continuar. Então, eles entregaram os pendentes das orelhas para Jacó. Sabiam que esse era o requisito para que pudesse ir e se aproximar e ir para Betel, para o lugar onde Deus havia determinado, onde estava a sua presença. Então, esse texto aqui deixa bem claro que eles tinham conhecimento, sabiam o que eles precisavam mudar. Outra coisa também, quando os profetas eles queriam se referir a algum tipo de situação relacionada à apostasia do povo, tanto homens como mulheres, eles utilizavam desta mesma linguagem que Deus utilizou lá em Ezequiel. Por exemplo, Isaías 3:18. Nós vamos para Isaías, capítulo 3, versos 18 a 21. Vejam bem aqui. Diz assim: Deus aqui está fazendo uma declaração sobre o aspecto pecaminoso de Jerusalém, mais uma vez. E ele começa a partir do verso 16, dizendo o seguinte: as filhas de Sião são altivas, elas são exaltadas, orgulhosas, arrogantes, andam de pescoço emproado, olhares impudentes, a passos curtos, e veja aqui o costume, mais uma vez, da época, fazendo tinir os ornamentos dos pés. Fazendo tinir os ornamentos dos pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, tinhosa, ou seja, vai criar uma chaga. O Senhor porá descoberto as suas vergonhas, e veja aqui o porquê. Veja o que estava representando essa situação pecaminosa. Verso 18: naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos. Elas colocavam uma cadeia ali entre os passos dos pés, né, um bracelete ali nos pés para juntar, para que andassem de forma a passos curtos. As cintas, as caixinhas de perfumes, amuletos, sinetes, joias, pendentes do nariz, vestidos, quer dizer, tudo isso aqui era a situação de Sião, e que Deus já estava associando e já tinha dado instruções específicas quanto ao abandono destas coisas, mas isso ainda continuava existindo. Então nós vemos na linguagem de Isaías aqui uma denúncia de Deus com relação a estas circunstâncias que não deveriam mais existir e que eram relacionadas agora a uma situação de abandono das coisas espirituais. Então, outra coisa também, quando Deus cria Adão e Eva, alguns pensamentos lógicos, nós vamos ver que o Senhor os vestiu. Não é isso? Gênesis 3:21. E você não vê que Deus colocou adorno nenhum neles. Deus criou a prata, Deus criou o ouro, mas Deus não colocou neles. Apocalipse 12, verso 1 e 2. É usada uma mulher como símbolo do povo de Deus, da igreja pura. Mas ela não tem nenhuma joia também em seu corpo. Agora, a mulher que representa, a mulher lá, os inimigos do povo de Deus, ela é cheia de joias. Apocalipse 17:4. Ela está cheia de joias lá. Isso é em vão? Isso é sem sentido? Acredito que não. Então, nós vemos lá que o Deus de Israel não usa joias. Se você for para os deuses pagãos, você vai ver eles cheios de enfeites, de joias, mas o Deus de Israel não usa joias. Você não vai ver nenhuma descrição bíblica do Deus de Israel usando joias. A descrição que nós temos lá em Isaías 6, quando ele vê lá o Altíssimo no trono, ele diz que as abas das suas vestes enchiam o templo.
Nunca tem ornamentos ali. Então, é muito importante isso, a gente perceber esses detalhes. Agora, o ponto aqui é o seguinte, a Bíblia não considera a joia como sendo mal, como sendo alguma coisa má também. A Bíblia não considera. Então, nós temos de ter um equilíbrio nisso. A joia, o ouro é ruim? Não, Deus fez o ouro. A prata é ruim? Não, Deus fez a prata. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Ageu. Então, se fosse assim, pelo simples fato da joia em si, Deus não teria ordenado que Moisés fizesse um traje para Arão com joias. Não é isso? Então, é preciso analisar o que é que Deus realmente está nos apresentando hoje para os nossos dias. O problema não está na joia, está no coração, a probabilidade do coração do usuário em si. Então, a palavra é muito clara. A palavra tem, sim, uma atitude restritiva para com o uso de joias. Sim. E aí você vê que existe hoje também joias religiosas, joias mágicas. As pessoas têm um negócio assim, diz, isso aqui é um símbolo que vai proteger, né? As pessoas usam hoje aquela coisa lá, o símbolo de Davi, não é isso? A estrela de Davi. Na verdade, ali não tem nada de estrela de Davi. A gente sabe disso. Não tem nada de estrela de Davi. Na verdade, ali é uma invocação. E as pessoas mal sabem disso. Então, os israelitas, eles não receberam nenhuma recomendação para nenhum tipo de joia religiosa, para eles apresentarem suas convicções. Um terço. Nada disso. Um compromisso. Não há nenhum registro nas escrituras. Eles adoravam o Criador somente, nenhum outro Deus, e não precisavam de nenhum tipo de, vamos dizer assim, algo para levar consigo, um acessório ali. Isso, nem joias. Então a palavra vai dizer isso também, que o cristão deve ter um adorno santo, 1 Pedro 3, 4 e 5. 1 Pedro 3, 4 e 5. Então as joias do sacerdote eram orientadas diretamente por Deus. Elas tinham um significado espiritual, por isso que Deus havia determinado para os sumos sacerdotes. Mas hoje nós, como somos sacerdotes, nós não precisamos dessa distinção espiritual também. Então, pessoal, é um assunto bastante interessante. Quando nós vamos aprofundar nas escrituras, nós vamos ver que a palavra ela vai nos apresentar uma série de quesitos, uma série de circunstâncias relacionadas ao uso de joias, joias ornamentais, joias mágicas. Mas em todo o tempo, o que vale para nós é os conselhos inspirados que se encontram em 1 Timóteo, por exemplo, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Vamos ler. A gente não pode terminar um estudo como esse sem ler 1 Timóteo 2, 9 e 10. Diz assim, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma sorte, ele diz aqui, as mulheres, veja que sempre há essa preocupação com relação às mulheres, porque não é nada relacionado à mulher em si. A mulher, ela a criação, a parte da criação, que mais o Criador, ele coloca um esmero, é uma joia em si, a mulher. Então, como a joia em si, a palavra, a própria orientação de Deus com relação às mulheres é que haja, vamos dizer assim, algo que seja velado, ela tem de ser velada. E Deus, o próprio Deus, tem essa preocupação. A gente vai ver também isso com relação ao uso do véu. Eu lembro que a Grace falou esses dias sobre isso. Cadê a Grace? Está por aqui? Tá. A gente vai falar sobre isso também. O que é que a palavra diz sobre o uso do véu? É bíblico ou é só coisa de uma igreja A ou igreja B que usa lá? A gente vai ver o que a palavra diz realmente. Então, aqui, esse cuidado, Paulo tinha esse cuidado já. Paulo era um rabino, mas Paulo ele estava muito avançado, vamos dizer assim, com relação a essa questão espiritual dos gentios, dos judeus, não é isso? Tanto que Pedro diz que Paulo escrevia coisas que as pessoas às vezes não entendiam e deturpavam. Mas quando Paulo vai falar sobre modéstia, ele é bem claro, não tem o que deturpar aqui. E Paulo diz, as mulheres devem se ataviar em traje decente. A palavra decente aqui é do grego kosmios, e quer dizer um traje bem organizado, um traje conveniente e modesto. E devem se ataviar. Ataviar. A palavra que ataviar é o cosmel, é o mesmo sentido lá do Antigo Testamento. Só que aqui é se ataviar não com joias, não com ornamentos, pedras preciosas,
mas com modéstia. A palavra aqui quer dizer sentido de honra, de timidez, de reverência e de consideração. E bom senso. Bom senso. Não com a cabeleira frisada, diz aqui Paulo. Cabeleira frisada, elas colocavam uma teia, naquela época, lá os gregos, as mulheres. Uma prega, uma teia, tipo uma cesta no cabelo ali. E veja, e para Paulo isso aqui já não devia ser feito. E Paulo continua, e com ouro, ou pérolas, ou um vestuário dispendioso. Então, Paulo aqui, ele vai, vai contrário, e vai reforçar aquilo que a gente leu em Isaías 3. O Senhor tirará os braceletes, as meias-luas, o dente do nariz, os sinetes, as joias. Esse texto aqui de Paulo é muito rico com relação a isso. E Paulo diz, vestir com boas obras. Pessoal, aqui é só um aparato geral desse assunto. A gente não vai entrar em minúcias, não. É só um aparato geral. O que é um vestuário dispendioso? A gente pode ver isso outra hora. O que é modéstia? O que é bom senso? Quais são as definições disso? O que é modéstia e bom senso? A mulher tem de andar feia. A mulher tem de andar desarrumada. Não, não é isso que a palavra quer dizer. Por isso que a palavra usa bom senso. O que é bom senso? Bom senso é a estabilidade da mente. Não quer dizer que é por causa disso a mulher vai ter de andar toda descabelada, toda feia, toda rasgada. Não é isso? A palavra diz bom senso, sobriedade. Também Pedro vai falar sobre isso. Lá em 1 Pedro 3, ele diz, não seja o adorno, 1 Pedro 3, 3, não seja o adorno da esposa, o cosmos, mais uma vez, cosmos, o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, é a mesma coisa que Paulo fala. Aparato de vestuário, né? Seja, porém, o ser interior, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Então não existe rompimento entre o padrão do Antigo Testamento e o padrão do Novo Testamento. Não existe nenhum rompimento. A gente pensar, no tempo lá de Moisés era uma coisa, hoje é a graça, tudo é a graça. Hoje não é mais assim, não existe isso. Tanto que Pedro faz referência aqui, que dessa forma se ataviaram as mulheres santas, como fazia Sara, né, que chamava Abraão de Senhor. Então, a palavra é bem clara com relação a isso aqui, sobre a modéstia, sobre. Então, tudo isso aqui serve para que nós tenhamos, né, principalmente as irmãs em si, uma noção básica sobre esses pontos. Porque a palavra, ela nos traz isso, nós não temos como ignorar, né? Está aqui na palavra, e eu tenho certeza que todos nós devemos ter o bom senso com relação a essas coisas. E o bom senso serve para isso. Às vezes, né, acontece da gente falar as coisas, às vezes tem pessoas que demoram um pouco para tentar aceitar, tem pessoas que às vezes não querem aceitar logo de primeira, e aí, mas é uma coisa que o Espírito de Deus é que vai trabalhando, né? É o Espírito de Deus que vai trabalhando. Às vezes, a pessoa está muito apegado a certas circunstâncias, a certos padrões, o próprio pensamento, né? O bom senso dela está viciado, né? Diz, não, eu posso usar isso, não tem problema, eu posso fazer. Então, é preciso ter um próprio passo a passo, né? Com cuidado, né? Ninguém está aqui para estar ditando a roupa de ninguém, de forma alguma. Ninguém está aqui para estar ditando roupa, dizer você pode, você não pode usar essa roupa, tal. Não, porque a própria palavra diz que você usa de bom senso. Então, se você tem de usar de bom senso, se nós temos de usar de bom senso, a gente já tem na escritura qual é o tipo do bom senso. Como é que o bom senso é utilizado? Eu não posso dizer que estou usando bom senso se eu estou ferindo um aspecto claro que está na escritura, como nós acabamos de ler. Então é isso aí. A gente finaliza esse assunto por aqui. Podemos voltar. E bom senso nas coisas. Deus, ele abençoa a mente aberta e aí a gente vai querer refletir a Cristo. Nada que altere a pessoa, né? Aquilo da forma como o Criador fez, alterou seu rosto, alterou você, alterou, você não é aquilo, você não é isso, por que você tem de
vender uma imagem que você não é, e Cristo não chamou para ser, para representar nada. Então são pensamentos que é o Espírito quem coloca, na verdade. Não tem como eu colocar isso na cabeça de ninguém, não tem como ninguém colocar na cabeça de ninguém. É o Espírito que vai colocando, que vai trazendo, que vai criando, né, um novo ser. E a pessoa naturalmente ela vai vendo, ela vai percebendo como ela vai representar a Cristo no dia a dia. Então que o Senhor nos abençoe, que Ele nos fortaleça dia após dia, para que nós possamos buscar esse equilíbrio, essa modéstia, esse bom senso, conforme está na Escritura, para a honra e glória do nosso Pai Celestial, que merece toda adoração, somente Ele é digno de todo louvor, e dessas mudanças, né, que podem ser feitas ou que podem ser melhoradas na nossa vida. Amém.